né? Essa Zoom-gregação, como nós temos denominado, né, em alguns momentos. Boa noite, Pedro, Ana. Como estão, queridos? Boa noite, Ives. Um abraço à distância, querida, lá até a Colômbia. Álvaro, boa noite, meu irmão. Boa noite, Letícia. Boa noite, Renata. Boa noite também, Juliana. Bom, Juliana já cumprimentamos, né? Vanessa, boa noite. Boa noite, Vitor Cifuentes. Boa noite, Dalton. Valnice, Silas. Muito boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite, buenas noches a quem corresponda, né? Queridos, é bom dar a gente seguimento, né, ao nosso estudo de Romanos. Na semana passada, nós estivemos vendo, ainda no capítulo 12, estivemos vendo do versículo 9 ao versículo 15, onde o apóstolo Paulo começou a tratar sobre o que era a vida, né? Qual era a vida, a conduta de uma pessoa que foi regenerada, uma pessoa que foi justificada, e nós seguimos ainda na mesma linha neste capítulo 12. Ainda estamos nessa mesma linha, ok? Isso foi do versículo 9 ao versículo 15, né? E hoje nos corresponde justamente do versículo 16 ao versículo 21, terminando, se Deus quiser, o capítulo 12, hoje nesta sexta-feira de hoje. Então, vamos, como sempre nós temos feito, vamos pontualizar, né, o que nós vimos na semana passada, para entrar imediatamente naquilo que corresponde hoje. Queridos, lá no versículo 9 ao versículo 10, ainda revisando a semana passada, ok? Diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O amor seja sem hipocrisia. Nós falamos ali, né, naquela oportunidade, que amar é entregar nossa vida pelos demais, é ser bênção, né, na vida dos outros. Também mencionamos que, sem estar em Cristo, simplesmente é impossível amar desinteressadamente. É impossível amar desinteressadamente se não estás em Cristo. Nossa, repetindo, né? E como redimidos, querido, a razão pela qual isto é assim é que, como redimidos do Senhor, tudo aquilo que nós fazemos por causa de Cristo. É por isso que somente um verdadeiro cristão ele pode amar ou fazer qualquer outra coisa desinteressadamente, com a motivação correta. Porque, como cristãos, se aquilo que nós fazemos, se a nossa motivação não é a glória de Cristo, não é para agradar a Cristo, então a motivação é errada, ainda sendo cristãos, ok? A conclusão nisso, né, é essa, que sem Cristo simplesmente é impossível amar com a motivação correta, amar desinteressadamente, né? Lá também lemos em 1 de Timóteo, do capítulo 1, versículo 5, ali nós lemos outro texto relacionado com isto mesmo, né? Onde fala de corações e consciências puras. Corações e consciências puras. Lembrando também isso, meus queridos, que isto é patrimônio exclusivo daqueles que foram redimidos, daqueles que foram justificados em Cristo Jesus, ok? Corações puros e consciências puras. Isto é um milagre que só é possível estando em Cristo, não é possível de outra maneira. Também falamos, né, da típica atitude de muitas pessoas, inclusive de cristãos, e inclusive de qualquer pessoa, que muitas vezes diz essa frase tão comum, tão popular: não, é que eu atuei em consciência. Atuei em consciência. Lembrando que uma afirmação que eu fiz atrás desta frase foi que isso não significa absolutamente nada. Uma pessoa diga atuei em consciência, não significa absolutamente nada. Porque sempre vem a pergunta, né? Por onde anda a consciência daquela pessoa? Por onde anda a consciência daquele irmão? Então, nós afirmamos isso sobre uma base importantíssima. Inclusive, foi uma afirmação
de princípio, é um princípio que foi afirmado em plena reforma protestante, né, pelo Martinho Lutero. O que quer dizer com isso? Para o cristão, somente seria válido poder afirmar que ele atuou em consciência. Isto somente é válido para o cristão e somente é válido quando esse cristão pode afirmar conscienzudamente que ele atuou em consciência, mas com uma consciência que está cativa da palavra de Deus. Porque uma consciência que não está cativa dos princípios de Deus, essa consciência é rebelde, ela anda por qualquer lado. Então, dizer hoje que atuei em consciência não significa absolutamente nada, a não ser, repito, que essa consciência está cativa dos princípios e da palavra de Deus, ok? O texto segue, o versículo segue dizendo ainda o seguinte: detestai o mal, que quer dizer repudiai o mal, ou simplesmente odiai o mal com todas as tuas forças. Este é o sentido que essa frase tem no texto original, ok? Portanto, a nossa natureza, a nossa nova natureza, a nossa natureza redimida, a nossa natureza justificada, a nossa nova criatura que somos em Cristo Jesus, consequentemente, ela vai rejeitar tudo aquilo que tem uma propensão para o mal. Porque se nós, como cristãos, nosso coração, nosso espírito não está inclinado em rejeitar tudo aquilo que é mal, querido, alguma coisa está errada. Pode ser que a pessoa não esteja realmente convertida, porque a natureza nova, o espírito de Cristo naquela pessoa, vai provocar uma rejeição, assim, uma aversão a tudo aquilo que é errado, a tudo aquilo que é injusto, a tudo aquilo que é mentira, a tudo aquilo que é mal. Ok? Não quero dizer com isso que o cristão ele não vai cometer pecado. Sabemos que a própria Bíblia nos mostra que o cristão vai cometer pecado, ou vai simplesmente ceder ou cair em pecado. Mas isso não é a sua conduta, isso não é a norma de vida de um verdadeiro cristão, senão que a norma de vida é que a nova natureza sempre vai rejeitar tudo aquilo que é oposto aos princípios e à verdade do Evangelho. Ok? Então, detestai o mal, repudiai com todas as forças. No versículo 10, fala o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui nós falamos do amor fraternal, falamos da Filadélfia, aquele nome, não, uma das 7 igrejas lá do Apocalipse se chamava Filadélfia. E a palavra Filadélfia, como já falamos, é uma palavra composta, não? Que é filia, que é uma das palavras que define amor, nesse sentido, um amor filial, né? E a palavra adelphos, que se traduz como irmão. Adelphos no grego significa irmão. Ali também nós fizemos uma menção sobre o significado que a Bíblia dá a esse termo adelphos, para se referir ao irmão, né? Mencionamos que o texto está dizendo, ou essa palavra significa aqueles que procedem, aqueles que vêm do mesmo útero espiritual, claro, dentro do contexto bíblico, né? Aqueles que vêm do mesmo útero espiritual, aqueles que têm a mesma origem, aqueles que têm a mesma natureza. Esse é o sentido de adelphos, que é a palavra grega para irmão. Irmão. Se são irmãos, no plural, adelphoi, ok? Adelphoi. Mas adelphos é irmão no grego. E tem esse sentido que nós também lembramos que tem uma relação, o significado tem uma relação muito estreita com o significado também que tem a nossa relação consanguínea com nossos irmãos de sangue, né? Tem exatamente o mesmo sentido, mas só que aqui está sendo entendido no contexto do corpo de Cristo, ok? Portanto, isso faz com que esta relação filadélfica, né, seja uma relação infinitamente superior à relação que nós temos com os nossos familiares consanguíneos, ok? O texto segue dizendo, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso, o que esse texto está querendo dizer, querido, é o seguinte:
está fazendo referência àquele que vai na frente, abrindo caminho para os outros. Ou aquele que vai na frente, abrindo a porta para que os outros passem. Não, me faz lembrar, por exemplo, aqueles nem sei como se chama, né? Não sei se é valete ou o que é, mas aqueles caras que ficam na porta do hotel, abrindo a porta do hotel para que como se diz, os clientes, né, podem passar. Ou como um homem, um cavalheiro abre a porta para uma dama passar. Esse é o sentido que tem aqui essa expressão, preferindo-vos em honra. É como dar a preferência em qualquer assunto, dar a preferência, o benefício e a preferência ao teu irmão, à tua irmã, em qualquer tipo de situação. Esse é o sentido de preferindo-vos em honra. Por que nós devemos, como cristãos, fazer isso? Preferir uns aos outros em honra, querido. Outra vez, lembrando que tudo que nós fazemos por causa de Cristo. O fazemos a Cristo. Então, quando estamos preferindo em honra uns aos outros, estamos preferindo Cristo na vida do irmão. Esse é o sentido do texto, ok? É bem bonito isso, uma coisa muito linda, né? Que deveria ser normal, deveria ser fluido na vida daqueles que são parte do corpo de Cristo. O versículo 11 nos dizia o seguinte: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo não sejais remissos. Isso quer dizer, sejas dedicado, seja zeloso, seja fervoroso no espírito em todos os assuntos que correspondem ao corpo de Cristo. Em tudo aquilo que corresponde à igreja, em tudo aquilo que corresponde ao serviço a Deus. O que o termo bíblico, o que a expressão bíblica nos está chamando, querido, a ser muito cuidadosos nisso. Fazer aquilo que tem que ser feito em relação a Deus e para Deus, como corpo, como servos de Cristo, deve ser feito com dedicação, com zelo, que quer dizer, com muito cuidado e com fervor de espírito. Fervor, queridos, está falando de algo quente, está falando de algo intenso. Está falando de intensidade, que é fazendo aquilo com todas as forças nossas. Isso é fervor. Disso, todas as coisas que correspondem aos assuntos do Senhor devem ser feitas fervorosamente. Então, temos muito que aprender nesse assunto, né? Também dissemos que por causa, olha bem, por causa da apatia espiritual, que é um problema que hoje é muito comum em meio do povo de Deus. Apatia espiritual. Essa apatia tem levado muitas vezes à negligência, a indolência, a falta de responsabilidade, compromisso com as coisas que são de Deus, né? Então, o que acontece com essas pessoas, com o tempo, é que tanto Cristo, a nossa participação como igreja, ou tudo aquilo que tem que ver com as coisas de Deus, se tornam simplesmente um acessório mais na vida da pessoa. Tem muita gente hoje que tem igreja e Cristo como um acessório em suas vidas. E dão o luxo, inclusive, de dizer que Cristo ocupa um lugar de honra na vida dele. Então, perdeu a visão, perdeu a vista, perdeu o norte, perdeu a verdadeira percepção espiritual do que é realmente Cristo, do que é o corpo, do que é a igreja. Perdeu em relação a tudo que é a nossa própria vida e a vida que temos que viver nesse mundo. Então, a apatia leva essa frieza espiritual, ok? Leva à negligência, à omissão. E a consequência, Cristo se converte em um acessório simplesmente na vida. E essa pessoa, a partir desse momento, simplesmente, ela não percebe, mas ela se converte em simplesmente um religioso mais para engrossar as filas dos inúteis
enchendo templos por aí. Versículo 12 diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança. A palavra esperança, elpis ou elpis, né, no grego, que a compreensão dessa palavra, não, esperança, elpis, no grego, nos fala de uma expectativa confiante. Expectativa confiante, evidentemente, com a alegria de Cristo dentro de nós, né? Uma expectativa confiante e alegre. Você perguntaria com respeito a quê? Com respeito, queridos, à tua salvação, com respeito à vinda de Cristo, com respeito às promessas de Deus nas nossas vidas e tantas outras coisas, né? Também dissemos que essa expectativa confiante e alegre, querido, ela é parte da realidade do cristão. É parte da vida de um cristão, essa expectativa. Porque se o cristão não tem essa expectativa, alguma coisa está errada. Porque essa expectativa, ele vive esperando sempre no Senhor. E a Bíblia nos insta, né? A palavra de Deus nos insta com frequência, que esperemos no Senhor. Nossa alma espera no Senhor. Não somente para as coisas lá no futuro, senão para as coisas presentes também. Então, com essa expectativa confiante, querido, ela é por meio da graça divina que está atuando permanentemente em nossas vidas. Essa expectativa confiante, ela é fortalecida dentro de nós e precisamos ser fortalecidos nessa confiança, nessa expectativa confiante, para poder enfrentar os desafios, para enfrentar os tempos difíceis que sempre, de uma maneira ou outra, vai chegar nas nossas vidas. Se não estamos nessa expectativa confiante, na alegria do Senhor e atuando na graça de Deus, queridos, podemos ser facilmente derrotados quando temos que enfrentar tribulação, enfrentar situações complicadas e difíceis nas nossas vidas, ok? Então, e aqui, a isto se soma outra advertência que nós vemos aqui, que disse que devemos ser perseverantes na oração. Perseverantes na oração. Eu já mencionei para vocês várias vezes sobre isso, que sem oração, querido, um cristão não permanece de pé. Sem oração, o cristão não permanece de pé. Se tem uma área, vocês já me ouviram falar disso, mas eu vou repetir. Mas se tem uma área onde o diabo tem tido vitória, tem sido justamente no tema da oração, na vida do cristão. Parece que você pode notar e perceber, você pode abrir e buscar para perceber e entender. Em todas as expressões de igreja local que existem, a reunião mais desatendida, mais negligenciada, mais omitida, é justamente a reunião de oração. Eu dou graças a Deus pelos fiéis, aqueles que estão sempre no pé do canhão ali, porque sabem que é importante, que as vidas nossas precisam ser sustentadas por meio da oração. A igreja precisa ser sustentada na oração. Nenhum ministério sobrevive sem oração, queridos. Nenhum ministério. E eu creio que se nós temos uma participação ministerial no corpo de Cristo, não é uma opção para uma pessoa que tem um chamado de Deus, uma pessoa que sabe que tem um chamado para participar ministerialmente no corpo de Cristo, não é uma opção ser uma pessoa de oração, seja pessoal ou participar também das reuniões de oração. Não é opção. Ok? Então, é uma advertência que o apóstolo Paulo faz aqui, na verdade. Lá no versículo 13, diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E no 13, compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Eita! Versículo 13, quando disse compartilhai, queridos, a palavra que utiliza aqui, o texto original, é koinoneu.
que vem de koinonia, não? Que é comunhão. Então, compartilhar é comunhão. Então, koinoneu, compartilhai, distribui daquilo que você tem, naquilo que possa fazer falta na vida do seu irmão. É isso que está dizendo aqui o texto. Solta daquilo que você tem, compartilha daquilo que você tem, entrega daquilo que você tem, naquilo que está fazendo falta na vida do seu irmão. E, querido, não pense somente em dinheiro. Não pensa somente em coisas materiais. É muito mais do que isso. Entende? É companhia, é nossa atenção, nosso serviço, nossa dedicação, nossa preocupação. Tudo isso é sumamente importante. Para quem recebe, é muito importante isso. Ok? Eu dou graças a Deus, porque eu vejo bastante disso acontecendo no nosso meio. De repente, um irmão aqui, uma irmã lá, escreve uma mensagem, olha, conta com a gente, eu precisar qualquer coisa, aqui, nós estamos aqui com você, você não está sozinho, sabe? Talvez eu nunca vou pedir, nunca vou dizer, oh, meu irmão, me acorde aqui, talvez nunca vou dizer, mas sabe o que? É tão gostoso escutar isso, é tão gostoso. Só o fato de receber uma mensagem dessa é algo tão, a mim, pelo menos, me enche de alegria, me enche de tranquilidade, é uma sensação muito gostosa, na verdade. Eu tenho certeza que você cria a mesma coisa que eu estou falando. Então, a generosidade, queridos, ela deve reinar entre nós. Entende? Não quero, eu insisto, não estou dizendo que nossa congregação não é generosa. Nossa congregação, ela é generosa. Tem irmãos muito generosos entre nós. Mas isso sempre haverá espaço para crescer, né? Você sabe disso. Então, o texto também disse, praticai a hospitalidade. Em Hebreus capítulo 13, queridos, versículo 2, diz que o apóstolo Paulo, que eu creio que foi que escreveu Hebreus, ele diz o seguinte, alguns sem saber hospedaram anjos. Olha bem isso. Hospedaram anjos, sem saber. O que nos fala claramente que os anjos vão se manifestar em forma humana, né? Porque se aparece aí um anjo resplandecente com asas gigantescas na porta da sua casa, você não vai falar que não tem espaço para ele, né? Então, logicamente, está falando de pessoas, anjos que se manifestam em forma humana, né? Então, isso é parte, a Bíblia afirma que isso é real, é verdadeiro, ok? Então, é muito importante a gente lembrar isso e também lembrar que o texto, quando diz praticai a hospitalidade, ele soa meio imperativo o texto, ok? O que está dizendo, na realidade, é busca, persegue uma oportunidade, busca oportunidade para hospedar. É o que o texto está dizendo. Procura oportunidade para poder hospedar. Agora, queridos, quando o texto está afirmando isso, é interessante lembrar que o que está dizendo aqui, para quem hospeda, quem tem hospedado a outros, sabem disso. Hospedar é sinônimo de trabalho, é sinônimo de servir, é sinônimo de atender, é sinônimo de dedicar tempo para as pessoas que estão hospedando. Olha, não é uma coisa leve. Hospedar alguém não é algo leve. Ok? Isso significa realmente trabalho para quem faz isso. Por isso, é uma coisa muito valiosa. É um serviço muito valioso a hospitalidade. Agora, interessante, repito, o texto nos está dizendo que devemos perseguir a oportunidade, buscar a oportunidade para praticar a hospitalidade. É interessante, né? Se é trabalho e de repente é tão difícil, por que alguém estaria correndo atrás para poder fazer isso, né? É coisa de Deus mesmo. É uma coisa de Deus mesmo. Lá no versículo 14 também diz: abençoai os que vos perseguem. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha, é muito fácil, queridos, abençoar aqueles irmãos que são bênção.
É muito fácil abençoar aqueles irmãos que são já abençoados. É muito fácil abençoar pessoas fáceis de trato. É muito fácil, né? Mas aqui o texto está dizendo, abençoar os que vos perseguem. Agora, você sabe que existe diferente forma de perseguição, né? Não existe somente perseguição física. Não somente perseguição para matar a pessoa. Mas existe muita perseguição psicológica, perseguição na mente, perseguição em palavras. Pessoas que andam buscando oportunidade para poder prejudicar a outra. O que o texto nos está dizendo é que devemos abençoar essas pessoas. E diz, não amaldiçoeis, abençoai e não amaldiçoeis. Lá no capítulo 6 de Lucas, versículo 28, fala, bendizei os que os maldizem. Ah, tem pessoas que vão lançar maldição contra você? Vão amaldiçoar a sua vida? Tem sim, pode ter certeza que tem. E o texto bíblico está dizendo, bendiz, abençoa essa pessoa que está amaldiçoando a sua vida. Abençoa. É tremendo o que o texto nos diz. E diz, ademais, ora pelos que caluniam contra você. Os que caluniam a sua vida, ora por eles. Aquelas pessoas que estão inventando mentiras sobre a sua vida. Diz, ora por eles. Querido, isso é algo tremendo. Isso é algo tremendo. Eu creio que a pessoa que consegue viver isso, eu estou falando que isso é difícil, não somente para você, é difícil para mim e para qualquer cristão. Mas para fazer isso, querido, quando você consegue viver isso, de abençoar aqueles que te maldizem, orar por aqueles que te caluniam, fazer isso demonstra que você está vivendo algo sobrenatural. É evidência que você está vivendo um milagre de Deus. Ademais, sabemos que isso somente é possível se estamos em Cristo. Estamos em Cristo e isso, ao mesmo tempo, está falando de maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Por quê? Porque o normal hoje é reagir em contra, né? É uma reação negativa, dá o troco, né? Deu uma aqui e vai receber outra para o outro lado, né? Essa é a norma hoje, parece inclusive justo, parece correto. Mas a Bíblia nos está apresentando quase uma impossibilidade humana. Está falando de um espírito de alguém que foi objeto de uma intervenção sobrenatural de Deus. Lá no versículo 15, também nos diz o seguinte, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É identificação com a dor do irmão, identificação com a alegria do irmão. Isso deveria ser algo fluido dentro do corpo de Cristo. Algo normal, constante e fluido dentro do corpo de Cristo. Queridos, com isso terminamos a revisão da semana passada. Ok? E vamos agora entrar no texto que corresponde esta semana, a partir do versículo 16 ao versículo 21. Ok? Diz o seguinte, o versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Um versículo só, esse versículo 16. E esse versículo 16 aparecem 3 exortações, queridos. 3 exortações nesse versículo. Agora eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte. Nessas 3 exortações que aparecem no mesmo versículo 16, se repete o mesmo verbo no texto original, no grego, que é o verbo froneu, com PH, ok? Froneu com PH
que significa literalmente, se traduz literalmente como pensar. Froneu é o verbo grego para pensar. E essa palavra froneu, ela aparece em suas conjugações em todas essas três exortações. A tradução que temos no português, ela aparece diferente. Ok? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Por um lado, eu vou ler as três exortações de forma resumida, a frase, ok? E em seguida eu vou parafrasear para você o que o texto grego está dizendo com respeito a essa frase. Ok? Primeiro, tendes o mesmo sentimento uns com os outros. É a primeira exortação que aparece aqui. E o que o texto está dizendo no grego é o seguinte: pensai a mesma coisa uns com os outros. Porque aqui aparece o verbo froneu, que pensai a mesma coisa uns com os outros. Lembrando, querido, que lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz que nós, que fomos regenerados, nós temos a mente de Cristo. Se somos pessoas diferentes no corpo de Cristo, mas se recebemos a mente de Cristo, que quer dizer, a base do nosso pensamento agora é outro. Não é mais a base do pensamento que eu tinha antes. E acontece exatamente a mesma coisa com você. A base de pensamento seu já não é mais a mesma. Agora a base do seu pensamento é Cristo. Ok? Então, partimos todos nós que somos diferentes com a mente de Cristo. E uma vez tendo a mente de Cristo, querido, tudo aquilo que vamos absorvendo, tudo aquilo que vamos aprendendo, vai estar alinhado. Ainda que estejamos em diferentes latitudes de conhecimento, vamos estar alinhados, vamos estar na mesma linha de pensamento. Estamos apontando na mesma direção. Temos o mesmo propósito, temos os mesmos objetivos, temos a mesma meta. Estamos caminhando para o mesmo destino. É por isso que o texto está dizendo que pensai a mesma coisa uns com os outros. Não está dizendo que você está pensando em batata e o outro está pensando em cenoura, que isso não estão pensando a mesma coisa. Não é isso. Estão pensando talvez diferentes elementos naquele instante. Mas esses dois elementos diferentes estão alinhados dentro da mesma base de pensamento, que é a mente de Cristo. Esse é o que está dizendo esse texto aqui, ok? Então, isso é viver em harmonia no corpo de Cristo. Pensar a mesma coisa uns com os outros. Você pode notar, nós que temos estado alinhados no mesmo evangelho, quando conversamos as coisas de Deus, sabe que tudo que um ou o outro vai falar, vai estar tudo na mesma linha. Na linha do mesmo evangelho. É disso que está falando o texto. Ok? Essa é a primeira exortação. A segunda exortação diz: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Isso está no português. Parafraseando do texto original do grego, a frase ficaria da seguinte forma: não penseis em forma altiva, senão que associai-vos com os humildes. Que quer dizer, não pense, não se ache, não pense em forma com altivez de espírito, que a sua forma de pensar não seja arrogante, disse, senão que associe-te com os humildes. Uma coisa que eu tenho aprendido, queridos, eu quero compartilhar com você é o seguinte: pessoas que têm problema com isso, de orgulho, ok? É claro, vamos restringir esse comentário no contexto da família de Deus, ok? E temos pessoas que, de repente, estão passando, que têm esse tipo de debilidade, de ser arrogante, de repente, de ser altivo, ter atitudes altivas, de repente. Existem pessoas assim? Existem. No meio do povo de Deus? No meio do povo de Deus. Existem. Mas sabe o que essa atitude está dizendo? A altivez de espírito, o que está dizendo?
Está dizendo que essa pessoa tem um complexo de inferioridade, que ela precisa se impor, ela precisa provar para os demais que ela é alguma coisa. E não existe melhor maneira de fazer isso que é se colocar por cima dos outros. Pessoas que têm essa tendência, isso é uma debilidade, ok? Uma debilidade que precisa ser tratada. Mas isso está falando de complexo de inferioridade. E também é uma forma de esconder as debilidades e a covardia. Geralmente, pessoas que são altivas são débeis, são covardes e têm um complexo de inferioridade. Por isso, precisam se valer dessas artimanhas para se sobrepor aos outros. É curioso, mas isso é assim, isso funciona desse jeito, ok? Então, é covardia. Então, essa segunda exortação está falando disso. Está falando disso. A terceira exortação diz: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não se considere como aquele que sabe mais. Ainda que seja verdade, a atitude não deveria ser, você não deveria mostrar uma atitude como que você quer mostrar que você sabe mais. Tem irmãos, às vezes, com esse tipo de problema? Tem. É debilidade? É debilidade. Isso não é virtude, é debilidade. Ainda que a pessoa sim saiba. Mas se ela precisa mostrar que sabe, isso é debilidade. Debilidade de caráter. Isso. A pessoa que está fazendo alarde, né, da sua própria capacidade de conhecimento é debilidade. E o texto está dizendo que deve atuar, então, dizer, não fazer alarde da própria sabedoria, senão atuar com humildade e graça. Olha bem, com humildade e graça. A pessoa que atua com humildade e graça, queridos, isso tem uma importância muito grande. Eu vou explicar para você por que é tão importante isso. A pessoa humilde, curiosamente, ela vai buscar outras pessoas humildes. Ela não quer estar perto de pessoas arrogantes. A pessoa que atua com humildade e graça, a pessoa que está atuando em graça, evidentemente está falando de alguém que conheceu a graça de Deus. E alguém que conheceu a graça de Deus, querido, a última coisa que vai fazer nesta vida é se achar. A pessoa que conheceu verdadeiramente a graça de Deus tem plena consciência que seja o que for que ela tem de virtude, aquilo é obra de Deus na vida dela. Isso não é um logro pessoal. Aquilo não foi um objetivo que ela alcançou pessoalmente no seu esforço, senão que aquilo foi graça de Deus atuando na vida dela, que colocou aquela virtude, colocou aquela graça, colocou aquela bênção na vida da pessoa. Colocou aquela habilidade na vida daquela pessoa, a pessoa tem consciência disso e o seu espírito está claro, está nítido, cristalino com respeito a esse entendimento. E essa pessoa não tem problema com isso. Ela não tem problema em saber, de forma categórica, que aquilo é obra de Deus e não é ela. Portanto, essa pessoa, queridos, ela não precisa estar provando nada para ninguém. A pessoa vai atuar de maneira tal que vai ser evidenciado que ela não precisa estar provando nada para ninguém, porque ela sabe que ela vive para Cristo. Ela vive por Cristo e para Cristo. É muito importante. Agora, a pessoa que anda, que não entende isso, querido, que faz alarde da sabedoria própria, o que ela está fazendo, em realidade, é algo muito grave, que é denunciado na Bíblia, que isso provoca a Deus de uma maneira especial. Essa pessoa está roubando a glória de Deus. Se foi algo de Deus colocado na vida dela, e ela começa a usar aquilo para o seu próprio, para se sobrepor, ela está roubando a glória de Deus. E isso é sumamente grave na Bíblia.
Sumamente grave. Ok? Então, esses 3 advertências, ou esses 3 exortações, é o que aparece aqui no versículo 16. Ok? Vamos ao versículo 17, que diz o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não torneis a ninguém mal por mal. Lex talionis, ou a lei do talião, como é bem mais conhecida, não? Essa lei do talião, queridos, é aquela lei que diz olho por olho e dente por dente. Sabe que essa lei, curiosamente, aparece na Bíblia, no Antigo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21, aparece olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Está lá no texto, ok? Deuteronômio 19, 21. Mas é importante lembrar, queridos, que aqueles que se movem pela lei do talião não pertencem ao reino de Cristo. Porque a lei do talião, queridos, é a lei da primeira aliança. Ela não é parte da nova aliança, a lei do talião. Aqueles que pensam conforme esta lei do talião estão talvez, o que estão evidenciando que não são verdadeiramente redimidos do Senhor. Porque essa lei do talião, ela vem carregando muitas coisas, ela arrasta muitas coisas, né? Porque, outra coisa, que se somos parte do reino de Cristo, nós somos diferentes, ok? Portanto, se somos diferentes, nós vamos responder de maneira diferente. Olha que quem está falando com vocês aqui é uma pessoa extremamente temperamental. Sou muito paciente para muitas coisas, mas muitas pessoas que me conhecem mais de perto, de forma mais pessoal, sabem que eu sou muito temperamental. Entende? Então, aqui quem está falando com vocês é uma pessoa que justamente tem que estar tomando muito cuidado com esse assunto. Muito cuidado. Então, nesse momento, eu estou falando para mim, tá bom? Então, se somos diferentes, nós vamos responder de maneira diferente também com respeito a isso, ok? Lá em Provérbios, né, capítulo 20, alguém pode me ajudar aí na leitura? Provérbios, capítulo 20, versículo 22. Quem pode ler para mim esse texto? Provérbios 20, versículo 22. Ok, Pedro. Outra pessoa lê para mim 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. 1 Tessalonicenses 5, versículo 15. Quem pode ler? Ok, Letícia. Então, vamos ver a primeira, Provérbios 20, versículo 22. Depois, Tessalonicenses. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Não digas, eu vou me vingar. Espera no Senhor. Existe um motivo para isso. Existe uma razão muito forte para isso, queridos. Tá bem legislado na Bíblia esse tipo de atitude. Ok? Como deve ser a nossa resposta frente a isso? Não diga, eu vou me vingar. Entrega, queridos, a causa ao Senhor. A Bíblia nos disse que devemos entregar nossa causa ao Senhor. Se a Bíblia nos instrui que devemos entregar nossa causa a Deus, querido, é porque Deus já tinha decidido tomar nossa causa. E pode ter certeza que ele não vai fazer as coisas como a gente faria. Talvez seja por isso que muitos não entregam a causa a Deus, preferem atuar por conta própria, porque Deus sabe que Deus não vai atuar da mesma forma que ele atuaria. Ok? Então, entregamos a causa ao Senhor para que ele resolva a questão. Que ele resolva a questão. Ok, vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 15.
Vede que ninguém dê ao outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. A ninguém retribua. Paulo, o senhor está mudo. Ah, sim, sem querer aqui eu apertei o mute. A ninguém retribua o mal com o mal, diz o texto. E disse mais aqui: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Sabe que lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, não precisam ler, Jesus fala que devemos fazer com que nossas boas obras, evidentemente as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, logicamente, as boas obras, que são as coisas que tem que ver com a conduta nossa, tem que ver com o nosso comportamento e tem que ver com aquilo que nós fazemos também, ok? Que essas boas obras nossas devem brilhar diante de todos os homens. E Jesus fala, para que glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Que os homens vejam as tuas boas obras e que eles identifiquem através dessas boas obras quem você é. Falando, aquele lá é crente, aquele lá é cristão, por isso ele está fazendo aquilo daquele jeito. Ele está reagindo daquele jeito porque ele é cristão. E esta é uma forma de glorificar a Deus, segundo o que Jesus ensina aqui no capítulo 5, versículo 16 de Mateus. Para que glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. E diz, esforçai-vos. Esforçai-vos, o que quer dizer? Preocupe-se em fazer o bem. Não por nós mesmos. Não preocupado para que nós sejamos vistos e reconhecidos. Não é para isso. Existe um propósito. Esforcem-se, preocupem-se de fazer o bem. Mas nós fazemos todas as coisas por Cristo, queridos. Nós fazemos para a glória de Deus. Somos chamados a viver para a glória de Deus e somos chamados a fazer todas as coisas para a glória do Pai. Então, isso deve estar constantemente presente no nosso entendimento. Que não fazemos nada para nós mesmos. Vivemos para Cristo. Por isso, a motivação sempre será correta, as intenções serão corretas e o propósito será correto também. E não precisamos provar nada para ninguém. Não precisamos provar. Por quê? Porque estamos rendendo conta, estamos prestando conta para Deus, não para os homens. Versículo 18 e 19. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, o apóstolo Paulo sabia exatamente por que estava utilizando essa expressão, se possível. Enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Por que o apóstolo Paulo diz isso, querido? Ele está falando, você, como é de Cristo, para você não é uma opção. Para você que é um redimido, você precisa estar em paz com todas as pessoas. Não pode você ter nenhuma pendência com outros. Mas por que você tem que fazer o se é possível? Porque não todos estarão em paz com você. Tem muita gente que não quer estar em paz com você e não vai querer estar em paz com você. Mas você precisa estar em paz com ela. Por quem você é, você precisa estar em paz com essa pessoa. Agora, essas pessoas, queridos,
Alguém poderia dizer, não, eu não tenho inimigos. Não, você não é inimigo de ninguém. Mas pode ter certeza que você tem inimigos. Pode ter certeza que você tem inimigos. Agora, existe aquele tipo de inimizade, inimigos que você tem, que estão de alguma forma inconscientes, em alguns casos. Outros inimigos que você tem são camuflados. Ok? Outros inimigos, simplesmente porque, pelo fato, queridos, eles talvez não vão diretamente contra você. Mas eles odeiam, olha bem, eles odeiam o Cristo e o Evangelho que está em você. Por isso eu falo que muitos são inimigos inconscientes. Tem muita gente que tem antipatia por você, por mim, e sabe que eles mesmos não sabem e não entendem por quê. O que acontece são os demônios que estão nele, que odeiam o Espírito de Cristo que está em você. O espírito de mentira que habita neles é que odeia o Espírito da verdade, que é o Espírito de Cristo que está em você. E as pessoas mesmo, elas não entendem, elas não sabem o que está acontecendo e por que tem aquele sentimento. Mas são inimigos. São inimigos. O texto segue dizendo, não vos vingueis a vós mesmos. Olha bem, isso é um mandamento. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos. Lá em Provérbios 24, versículo 29, diz assim, me fez aquilo, eu farei a mesma coisa com ele. Está lá em Provérbios 24, 29. Eu farei o mesmo, eu darei o troco. Me deu um tapa na cara, vai receber outro. Não deixe barato, não. O texto está dizendo, não vos vingueis. Não vos vingueis. Ok? Disse, mas dai lugar à ira. E quando diz dar lugar à ira, queridos, está falando de dar lugar à ira de Deus. Ok? É dar lugar à ira de Deus. É reconhecer que Deus é o único juiz, é o único que pode julgar essa situação. E, ao mesmo tempo, é também entender que nós, se somos redimidos, comprados pelo sangue de Cristo, nós fomos convertidos em propriedade do Senhor. E como propriedade de Cristo, se somos objeto de injúria, se somos objeto de algum tipo de maldade, queridos, sendo propriedade de Cristo, pode ter certeza que o Senhor vai tomar a nossa causa. Ele vai tomar a causa. Sempre quando você não se adianta, se coloca na frente e começa a fazer a coisa pela sua conta. Nós precisamos acordar e parar de ver a Deus, a intervenção de Deus, como último recurso. Nós precisamos acordar e entender em oração, em tomar ao Senhor como primeiro recurso em todo tipo de situação. Mas a tendência humana é sempre deixar como último recurso. Pedir a Deus. Mas o texto está dizendo, se nós somos propriedade de Cristo, temos consciência de que pertencemos a Ele, nos foi dado a esse direito de entregar as nossas causas ao Senhor, para que Ele tome aquilo na mão dele. Que Ele tome a nossa causa. E por mais difícil que isso seja, queridos, este é o caminho verdadeiro. É difícil? É. Mas esse é o caminho verdadeiro. Entregar nossa causa ao Senhor. E o texto segue, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei.
Isso está, curiosamente, Paulo, ao escrever isso, ele está lembrando um texto que está em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32, do versículo 35 e a metade do 36. Isso aqui é um cântico de Moisés, quando estava com o povo de Israel lá no deserto, onde ele, logicamente, invocava a Deus em contra dos inimigos do povo de Israel. E Deus aí fala com Moisés, através justamente desse cântico, ok? Então, Deus diz ali, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Vamos ler o texto. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. É Deus falando através de Moisés de que ele está tomando a causa dos inimigos, a causa do povo de Deus, do problema que eles tinham contra os seus inimigos no deserto. Deus falando, eu tomarei a causa. Eu tomarei vingança. Eu retribuirei. Sempre quando, lembre-se, sempre quando entregamos nossa causa ao Senhor. Mas lembre-se também, não pense que Deus vai fazer exatamente o que você faria na situação. Não pense que Deus vai atuar da mesma forma como você atuaria na situação. Ok? É importante lembrar isso. Então, a pergunta que surge é, vai ter vingança, então? Vai ter vingança? Vai. Vai ter vingança. Se você entrega a causa ao Senhor, vai ter vingança. Mas, queridos, essa vingança vai acontecer na forma de Deus, como Deus quer e quando Ele quer. Porque os tempos também pertencem a Ele, por si acaso. Os tempos não nos pertencem a nós, pertencem a Ele. Ok? Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 30 e 31, fala o seguinte, olha bem. 10, versículo 30 e 31, diz o seguinte. Ora, nós conhecemos aquele que disse, aqui se repete em Hebreus isso, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você está entendendo, querido? Entregar a causa ao Senhor, talvez você nunca vai saber como foi a vingança. Talvez é melhor que nem saiba. Mas pode ter certeza que não vai sair gratuito, não. Se você entrega a causa ao Senhor, não vai sair barato, não. E lá no versículo 20, 21, diz o seguinte. Um momentinho que perdi aqui o Romanos. Aqui está de volta. Versículo 20 e 21. Disse, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esta cita, queridos, também foi tirada pelo apóstolo Paulo de Provérbios 25, versículo 21 e 22. Paulo, o apóstolo, está citando Provérbios 25, 21 e 22. Agora, por que é importante, queridos,
entender isso. A primeira razão é o seguinte, ainda no versículo 20. A primeira razão que nós temos para poder fazer isso, que dá de comer, se o inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, a primeira razão é a seguinte. Nesse exato momento, querido, nesse exato momento que estamos falando aqui, Deus está dando de comer, está dando de beber e fazendo muitas outras coisas benéficas a milhões e milhões de inimigos dele. Esta é a primeira razão. Deus disse que o homem que está nas trevas é inimigo dele. Ele diz isso. E ele, a esses inimigos, ele está permitindo que sigam usando a água dele, a comida que ele faz crescer nessa terra, e respirando o ar que ele produz, e se beneficiando de muitas coisas que Deus criou. Deus segue abençoando aos seus inimigos. Inclusive aqueles que não têm remédio. Inclusive aqueles que nunca, jamais reconhecerão. Inclusive muitos desses que estarão condenados irremediavelmente. Deus segue dando de comer e segue dando de beber aos seus inimigos. E nós, queridos, somos filhos de Deus. Somos filhos desse Deus. Esta é a grande diferença da ética cristã, daquilo que o mundo crê, daquilo que as pessoas no mundo creem, né? E de fato, segundo Cristo, querido, de fato, nem sequer nós somos deste mundo. Em João 17, 14, Jesus, na sua oração sacerdotal ao Pai, ele fala: eu os dei a tua palavra a eles e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu tampouco sou do mundo. É incrível. Por que isto é assim, queridos? Porque se temos sido alcançados milagrosamente pelo poder da cruz do Calvário, pelo sangue de Cristo, fomos comprados, fomos transformados, morremos, ressuscitamos, somos nova criatura. A partir desse momento somos regidos por códigos do céu. Somos regidos por leis, por princípios que não são desta criação, não são deste mundo. E estamos vivendo algo milagroso ao mesmo tempo, capacitados por uma graça que vem intervindo nas nossas vidas e segue atuante nas nossas vidas. Essa graça, esse poder, esse Espírito de Deus atuando em nós. Vivemos um milagre, por isso vocês têm me ouvido falar muitas vezes. Nós vivemos um milagre permanente. Ademais, queridos, Deus tem propósito em seguir alimentando e dando de beber aos seus inimigos. Ele utiliza esses inimigos para o seu crescimento, para o meu crescimento. Ele utiliza esses inimigos para cumprir o propósito dele nas nossas vidas também. E com certeza, ele permite que esses inimigos sigam fazendo das suas, porque assim vão acumulando e justificando o dia do juízo, o dia da condenação. E, logicamente, deve haver muitos outros propósitos de Deus no assunto, né? Então, querido, o ato de bondade, quando é feito de forma imerecida sobre alguém, um ato de bondade para alguém que não merece, pode ser usado muitas vezes por Deus para tocar o coração mais duro. Um ato de bondade pode, de repente, tocar o coração mais duro de alguém. Eu gostaria de ler um texto com vocês ainda. Estamos caminhando para o final do nosso tema de hoje. Mas lá em Mateus capítulo 5 ainda, Mateus 5,
do versículo 43 ao versículo 48. Presta muita atenção no que diz esse texto. Jesus está falando aqui. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esses são mandamentos do Senhor. Agora, o Senhor faz esses mandamentos sobre aqueles que pertencem a Ele, queridos. Sabe por quê? Porque os que pertencem a Ele já foram capacitados, foram dotados, habilitados para poder viver isso que humanamente e naturalmente é impossível. É impossível naturalmente viver isso. Ok? Quando o texto diz, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça, isso não pode ser entendido, queridos, como algo que veio do inferno, tá? Como uma brasa que veio lá do inferno na cabeça da pessoa. Senão que isso deve ser entendido como um chamado à sensatez e à razão. Isso de fazer o bem para o inimigo é para que ele, de alguma forma, possa se sentir envergonhado e deixar essa atitude má, essa atitude de inimigo. Fazer o bem a alguém que está fazendo mal é uma forma de envergonhar a pessoa, no bom sentido. Ok? E o texto termina dizendo, no versículo 21, vence o mal. Romanos desapareceu de novo. Está aqui. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Com que bem, queridos? Com que bem você vai vencer o mal? Com o bem, querido, que está em você, que é muito mais poderoso. Lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 4, nos diz que maior é o que está em nós que aquele que está no mundo. Maior aquele que está em vós que aquele que está no mundo. É muito mais poderoso aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Sabe o quê? A pessoa que faz o mal, ele não precisa fazer nenhum esforço para fazer o mal. A pessoa que faz o mal, ele não precisa fazer nenhum esforço. Simplesmente sai naturalmente fazer o que é mal. Não precisa ser forte para fazer o mal. Precisa ser débil. Precisa ser fraco. Precisa ser perdedor. Precisa ser condenado para fazer o mal. É o que precisa. Agora, precisa ser forte para poder fazer o bem? Precisa. Precisa ser forte para fazer o bem. Não é mais forte, querido, de caráter e de contextura aquele que dá o golpe. Não precisa ser forte para se dar um golpe. Qualquer um pode dar um golpe. É mais forte aquele que recebe o golpe e permanece de pé. Aquele que permanece firme depois de receber o golpe, esse é mais forte. Precisa ser muito mais forte para receber esse golpe do que ter que dar o golpe. Os valores estão todos invertidos. A verdade está totalmente invertida na sociedade nossa. O verdadeiro hoje
é débil. O verdadeiro é o fraco. E o forte é o mentiroso. O verdadeiro é o mentiroso. Está tudo invertido. Vence o mal com o bem, que Cristo, que é muito mais poderoso, que está em você, vence o mal com o bem que está em você. Amém? Como vocês podem perceber, todo o capítulo 12 são ensino muito prático. Outra vez, aqui não é um chamado a fazer boas obras por fazer boas obras, senão é um chamado que o apóstolo Paulo faz àqueles que já foram objeto da intervenção gloriosa, sobrenatural de Deus. Então, a consequência vai ser viver todas essas obras. Essas obras são consequência, resultado daquilo que Cristo fez na sua vida. É o que Paulo está deixando claro para nós aqui. E ele está pontualizando também, especificando também, na prática, como é que isto tem que ser. Eu espero que isso tenha sido de edificação para todos vocês. É para mim, com certeza. E é muito importante, queridos, a gente lembrar tudo isso. É muito importante. Que nós comecemos a colocar nossas vidas, colocar todas essas coisas, essas verdades, como um espelho diante de nós, para que possamos conferir nosso próprio caráter, conferir nossa própria vida, conferir para saber em que nível estamos de crescimento, de maturidade espiritual. É muito importante, porque todas essas coisas falam, evidenciam aquilo que está dentro de nós. Ok, antes de orar para terminar esse estudo de hoje, quero deixar, como sempre, o espaço para comentários ou perguntas. Bernardo, Pode falar. eu podia dar um breve testemunho. Você lembra do Geraldo Campbell? Não. Não chegou a conhecer. Zé Não me Bartolomeu. lembro. Pode falar, pai. Eu entrei na UCAM, ele era um dos que gostava de criticar os crentes. E ele criticava muito o Zé Bartolomeu, que era da Igreja Cristã do Brasil. Aí um dia eu entrei dentro do refeitório, aí a turma estava todo rindo, e ele estava falando com o Zé Bartolomeu, chateando dele. Então, quando eu entrei, alguém falou com ele: ô Geraldo, há outro aí. Então, quando ele virou para mim, eu fui e falei: eu sou outro, sim, mas eu queria dizer ao Geraldo que ele não é o que ele está sendo. Ele está sendo possuído pelo inimigo meu, porque ele não é meu inimigo. Eu amo ele e ele me ama. E por isso eu queria que ele me desse a mão, com essa sinceridade que eu estou falando. E ali eu orei por ele, em voz alta, repreendendo o inimigo que estava nele. E ele, esse homem, o pessoal que estava rindo, tinha umas 15 pessoas. Aí ficaram um silêncio. E eu falei com ele, olha, eu vou continuar orando por você. Aí ele saiu, e esse homem nunca mais me encontrou. Toda vez que me via, ele fugia de mim. Foi até que ele veio a falecer
e eu não sei que rumo que tomou ele. São coisas que a gente hoje passa por certos momentos em que a gente não pode demonstrar que todas as pessoas que criticam de outra pessoa é porque ele se sente inferior. Então, a pessoa, quando critica, é porque ele não sente, ele não chega. Porque isso aconteceu comigo várias e várias e várias vezes. E por isso nós temos que dar muitas graças a Deus pelo que Deus nos revela e nos mostra. Amém. Amém. Irmãos, alguém mais que gostaria de comentar algo ou perguntar? Hermanos, Sim. no, hermosa la palabra, de verdad que el Señor cada día más nos enseña, nos forma y a veces sabemos que nuestras mentes han sido renovadas en Cristo, ¿sí? Pero a veces nuestros corazón, nuestra carne, reacciona de una forma incorrecta a la palabra, ¿sí? A lo que Él nos enseña en cuanto a no ser jueces, ¿sí? A no tomar venganza por nuestras fuerzas, sino esperar en Él, ¿sí? Y en ocasiones nuestra carne, nuestros pensamientos, que de pronto no están alineados con los del Señor, tendemos a reaccionar con nuestras propias fuerzas, ¿sí? Por eso es importante pues, estar llenos del Espíritu Santo, en la constante oración, en la perseverancia, a servir, a la lectura de la palabra, a la adoración, ¿sí? Eso quería comentar. Amém. Graças, Vanessa, por tu comentário. Irmãos, alguém mais gostaria de falar? Porque senão eu tenho que comunicar um aviso, não, para vocês com respeito ao fim de semana, antes da gente orar para terminar. E vou pedir, quando a gente termina o aviso, esse aviso que eu vou dar ainda, eu quero pedir a Pedro Júnior, se pode orar para terminar a reunião lá no final. Por favor, Pedro. Alguém mais gostaria de comentar ou perguntar? Dou-lhe uma. Eu tenho uma pergunta. Ok. É porque eu acho que, não sei se minha cabeça voou, mas eu não lembro se você explicou o que são essas brasas de fogo sobre a cabeça, no versículo 20. Letícia, não sei, está com eco a sua voz, então não deu para entender. Eu, pelo menos, não consegui entender. No verso 20, fala sobre amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Uhum. 20. Eu não me lembro se você explicou isso. Expliquei. Eu não consegui pegar. O que eu mencionei aí foi que não tem que ver com invocar o fogo do inferno sobre a vida da pessoa. Não tem nada que ver com trazer algo do inferno, imaginar algo do inferno sobre a vida da pessoa, senão que ao dar de comer, porque está vinculado com o texto anterior. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Porque ao fazer este bem a essa pessoa que está buscando o seu mal, diz que com isso amontoará as brasas de fogo sobre a cabeça dele. Que, em realidade, ao fazer o bem, você está gerando uma situação na qual a pessoa vai ficar envergonhada, porque está recebendo um benefício seu, enquanto ele fez maldade com você. Então, é uma situação que gera um tipo de vergonha, de constrangimento, que é para bem. Esse constrangimento, essa vergonha,
é para que justamente resulte em algo positivo. Desse inimigo, ele possa perceber que você não é inimigo dele. E ele está sendo inimigo sozinho. Isso pode levar essa pessoa a mudar a atitude. Oh, entendi. Tá bom, obrigada. Ok. Alguém mais? Queridos, aí se alguém mais, eu vou dar o aviso, se alguém mais quer comentar, pode depois dar o aviso, levantar a mão ou interromper, ok? Basicamente, isso aqui, esse aviso é para nós aqui, o de casa, Uberlândia. Se acabou a quarentena para nós. Ok? Vamos, aqueles que querem, aqueles que podem, logicamente, isso não é impositivo de nenhuma maneira, aqueles que ainda têm talvez alguma, estão apreensivos, preocupados com uma coisa, logicamente, não, isso não é impositivo de nenhuma maneira, vocês podem ficar em suas casas, vamos dar a oportunidade também de estar conectados, e não somente por causa de vocês, senão também por causa dos irmãos que estão distantes, que são parte do nosso ministério, né? Leia-se o Pedrinho, a Ana, o Marcos, a Petra, e outros irmãos. Eu nem sei se eu estou deixando alguém de fora aqui, mas tem outros, o meu pai que está conectado lá de Ouro Preto, né? E também alguns irmãos que, talvez dos que estão aqui com a gente agora, alguns se conectam com a gente nas reuniões de domingo, porque os irmãos da Colômbia, que estão agora, geralmente estão conectados com nossas congregações no Chile, lá em Santiago, lá no sul do Chile, no dia domingo. Mas, de toda forma, vai ter a oportunidade de estar conectados, ok? Na nossa reunião de domingo. Vamos estar lá na cafeteria, vamos ter a nossa reunião lá presencial, com todos aqueles valentes que chegarem lá. E, se Deus quiser, isso vai marcar a nossa volta, né? Ir retomando, talvez de forma gradual, e retomando as nossas reuniões presenciais acá em Uberlândia, ok? Amém? Aqui Ok. Amém. Amém, Tiago? Amém, Paulo da Silva. Amém. Ok, Pedro, por favor, ora para a gente aí, para terminar esse tempo. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma sexta que a gente pode se reunir, ouvir a Tua palavra, Deus, aprender mais nesse estudo de Romanos, Deus, de algo que nos ensina tanto, Deus, obrigado pela vida do Paulo, Deus, pela disposição que o Senhor colocou no coração dele, Deus, de estar ministrando aquilo que o Senhor ensinou na vida dele, que seja assim também nas nossas vidas, Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Deus, que o Senhor venha a trazer toda essa palavra, Deus, ao nosso coração, e que isso seja encarnado nas nossas vidas, Pai. Toda essa recomendação, tudo isso que o apóstolo Paulo falou no final do capítulo 12, Deus, a gente possa de fato encarnar nas nossas vidas, Deus, porque nós vamos aprender de fato do Senhor, Pai. Não de uma mera repetição, não de uma sabedoria humana, não de uma receita, mas porque o Senhor vai trazer revelação às nossas vidas. E é isso que a gente quer, Deus, que o Senhor possa se revelar essa palavra e que a gente possa encarná-la, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por cada irmão que está conectado, obrigado pela disposição de cada um, que o Senhor esteja ensinando, abençoando o fim de semana. Aqueles que não puderam estar conectados, estejam com eles também, trazendo uma fome, uma sede de estar na presença do Senhor, junto com os irmãos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoe esse fim de semana, Deus, domingo, nosso culto, Deus, para todos que vão estar presenciais, se eu possa estar derramando sua graça, livrando-nos de todo mal, todos que vão estar conectados também, Deus, em nome de Jesus. Dê uma boa noite de sono e descanso agora para todos, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Queridos, um grande abraço. Se Deus quiser, os de casa, nos estamos vendo, os que estão distantes, que vão estar conectados domingo, também nos estaremos vendo novamente. Domingo às 9h30 da manhã, lá no centro de Uberlândia, estaremos conectados. E um grande abraço aos irmãos da Colômbia, que estão conectados também. Queridos, um abraço aí apertado através da internet.
a todos vocês. Gente, só uma coisinha. Amanhã não tem devocional, tem tempo com as crianças, queridos pais, a partir das 10 da manhã com a tia Renata, hein? Uhul! E ela é brava. Aleluia! Ó, Renato, ó, pega firme com o Mateuzinho, viu? Por favor. Ah, tá, pode deixar. E não esquece de levar um pirulito, não. Combinado. Até amanhã, gente. Até amanhã, gente. Tchau, boa noite, irmãos. Até mais. Tchau para todos. Boa noite a todos. Até. Boa noite, Renato. Se Deus Boa noite, quiser. Haroldo, Rosângela. Boa noite, Ai. Luiz. Nos vemos. Ai, Desculpa, Ives. pode ficar um pouquinho. Ficar um pouquinho. Ives, feliz cumple. Hasta de cumpleaños, Ives. Oi! Feliz cumpleaños. Tia. Dios le bendiga mucho. Amén. Muchas gracias. Un abrazo de cumpleaños feliz. Bendiciones! Amén. Muchas bendiciones. Gracias. Hermana Un Felisa, abrazo. un abrazo. Ó, Paulo, tem que aprender a fazer uma coisa. Sempre quando acabar a reunião e ter conversa particular,